Oi, eu sou a Carol Gonzalez e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 formas diferentes de animar água no stop motion. Não sei se vocês viram, mas na semana passada eu deixei uma enquete no meu Instagram, se você ainda não segue lá, @mariamarcolinafilmes, perguntando que vídeo vocês queriam ver hoje aqui no canal. E aí foi assim, muita gente mesmo votando pra como animar água. E como animar água é uma coisa meio complexa, meio simples. É assim, existem vários materiais, né? Como tudo no stop motion, existem vários materiais diferentes para você trabalhar com isso. E hoje eu trouxe 3 materiais muito legais que funcionam na animação de água. Quando você quer simular água, correnteza, qualquer líquido, na verdade. E aí a gente já vai falar disso mais pra frente. Eu já tinha trabalhado com 2 dos 3 materiais e o terceiro material também é um material que vocês falaram para eu usar lá no Instagram, que é o feltro. O feltro é um material muito legal para animação, ele funciona muito bem e nesse sentido de água ele fica muito bonito. Eu trouxe até uma referência de uma mulher que anima só em feltro, é um nicho super específico. Então, esse Instagram dela, ela faz animações só com feltro. E aí ela simula tinta, ela simula água, ela faz cabelo. É muito legal a quantidade de coisa que você consegue fazer só com um material. E é muito bonito e diferente aos nossos olhos. Não é uma coisa que a gente vê sempre. Uma animação com massinha é uma coisa que a gente já tá mais acostumado. A animação com feltro é uma coisa que chama muita atenção. Quando você anima água, as possibilidades são infinitas. Então você pode, por exemplo, animar água caindo, um objeto caindo dentro da água. E aí faz um splash. Você pode animar água do tipo correnteza. Você pode animar água num copo. Existem muitas possibilidades. E eu acredito que cada material seja melhor para um tipo de animação, para uma intenção que você quer dar nessa sua animação. Então, eu acho que a animação de água, de massinha, ela fica mais cartoon, sabe? Ela tem aquelas gotinhas que explodem, você vê a água acontecendo, você sabe que é massinha, você não quer enganar ninguém, sabe? E é um tipo de linguagem. A animação de feltro, que é essa que eu mostrei pra vocês, ela é melhor pra uma correnteza, pro mar, pra alguma coisa assim. Porque o feltro, vocês vão ver quando a gente for fazer a animação, ele é muito delicado. Então, qualquer encostadinha que você dá já vai mexer bastante. Aí você vai ver na animação que pra fazer o mar balançando assim, eu só encostava, tirava um frame, encostava, tirava um frame. Porque só encostada, por ele ser muito sensível, é um cabelinho aquilo, ele já se mexe. E aí você só direciona para que lado você quer, então você vai ver que às vezes ele ia pro lado esquerdo, às vezes pro direito. Aí eu vou passar frame a frame animando com vocês para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Mas o feltro, então, eu acho ele melhor para uma correnteza, para um rio, para um lago, mar, ou até torneira, coisas caindo água. E a animação em gel, que é o terceiro tipo de animação de água que eu vou trazer para vocês, que é usando gel de cabelo, gel com gel, qualquer tipo de gel, que é quando você quer uma animação mais realista. Nesse caso aqui, eu tô trabalhando com um cliente que ele tem uma fita que veda coisas que estão vazando, sabe? Então, o material dele, o produto dele é esse. É uma fita que veda, então ela para de vazar. E aí eu fiz 2 filmes pra ele, onde eu usei a animação com água em gel. E aí também eu vou passar frame a frame e mostrar pra vocês que fica super realista. Então, são esses 3 tipos de animação que a gente vai fazer hoje. Animação de água com feltro, com massinha e com gel. Então, bora lá! Para animação com feltro, eu vou usar esses feltros que eu tenho aqui, ó. Eu vou usar esse azul. E uma coisa legal é que eu mesclei um azul mais escuro com um azul mais claro. Porque dá aquela sensação de onda, sabe? Vocês vão ver na animação como que vai funcionar. Mas só que só uma cor não te dá a sensação de mar. E aí, mesclado a cor, vai dar a sensação de onda. Eu tenho aqui alguns outros feltros, só para você entender como é. É que aqui eles são bem pequenos, mas você pode comprar um monte, ó. Esse azul mais clarinho. Aí eu vou fazer umas nuvens com esse branco. E aí aqui eu tenho várias cores diferentes desse feltro, que é esse estilo aqui, que nem a Andrea usa. E ele é muito legal pra fazer animação, funciona muito bem. E é aquilo que eu falei, quando encosta ele já muda bastante. Mas é muito interessante. Então, ó, por exemplo, a gente vai estar aqui...
fazendo um frame. Aí anda um pouquinho com ele, né, dá uma mexida, ele já vai dar sensação. Bora pra animação com feltro pra vocês verem como vai ficar. Então vamos lá. Como vocês viram aí na animação pronta, nessa animação eu fiz uma coisa diferente, que é meio que um movimento de câmera. Na verdade, a câmera tá parada, só que eu fui mexendo os objetos pra parecer que a garrafa tá caindo, que a câmera tá acompanhando a garrafa. Como que você faz isso? Como vocês estão vendo, eu coloquei um pouquinho acelerado, tá? Por isso que é acelerado, senão ia demorar muito. Mas, basicamente, eu fiz umas nuvens de feltro branco, aqueles que eu mostrei pra você. E aí, eu fui, a cada frame... Então, o meu frame começou vazio. A cada frame, eu fui subindo as minhas nuvens aos poucos, tá? De frame em frame. Uma coisa importante é que a distância entre as nuvens, ela é sempre a mesma. Porque senão vai parecer que uma nuvem tá mais rápida que a outra. Então, você tem que pensar na distância entre as nuvens ser a mesma. E aí, eu comecei, a partir daí, a inserir a garrafa. E o que dá a sensação pra gente de que a câmera tá se mexendo é justamente o movimento oposto de uma coisa e da outra. Então, a sua câmera tá parada, as nuvens estão andando para cima, a garrafa tá andando para baixo. Esse contraponto de uma coisa andando para cima, outra coisa andando para baixo, é o que vai dar a sensação de que a câmera tá se mexendo. Se todo mundo andar pro mesmo lado, vai ter a câmera parada e quem tá passando são os objetos. Quando a gente anda um objeto para cada lado, a gente tem aí essa sensação de que a câmera tá descendo junto. Beleza? Então, eu continuei subindo as nuvens. E aí eu dou um play rapidinho. Mas eu continuei subindo as nuvens e abaixando a garrafa. Subindo as nuvens e abaixando a garrafa. O mar, ele precisava aparecer em algum momento. Porque como, tipo assim, por exemplo, pensa, a câmera tá acima das nuvens. A câmera tá descendo, as nuvens subindo, em algum momento ela vai chegar no mar. Que é quando a garrafa chega no mar. Então, eu fui subindo o mar, que é aquele feltro azulzinho, um pouquinho para dar essa sensação. Então, o esquema é, sobe as nuvens, desce a garrafa, sobe o mar. Quando o mar atingiu o lugar que eu queria que ele ficasse, que a garrafa caísse, de fato, foi quando eu parei de mexer. Então, a garrafa, nesse momento, ó, ela começa a se encaixar no mar. Então, meio que ela afunda nessa água. E aí, eu adicionei algumas coisinhas azuis para parecer um splash. Porque, assim, a garrafa, ela dá... Não é um splash que nem vai ser na da massinha. Mas a garrafa, ela dá um movimento no mar, né? Então, eu adicionei aí alguns pedaços de feltro para dar essa sensação de que o mar tá mesmo se mexendo com a força que a garrafa caiu. E aí eu parei as nuvens e eu deixei as nuvens na minha composição, né? Porque eu achei que ia ficar bonito. Eu fui simplesmente desacelerando elas. Então, eu tava subindo elas bem rápido e comecei a subir elas bem devagar até elas pararem. Aí, a animação da água, né, que é pra que estamos aqui, é basicamente assim. Eu coloquei a garrafa ali e eu deitei a garrafa um pouquinho, porque a garrafa, quando ela cai na água, você precisa que ela meio que se ajeite na água. Se ela ficar flutuando, vai ficar muito estranho. E aí, beleza, aí eu fui deitando a garrafa bem pouquinho, e o lance da aceleração e desaceleração é o seguinte: a garrafa, ela vem com força total, então ela desce muito, né, uma velocidade alta, com os frames muito distantes um do outro. Mas, quando ela chega na água, ela começa a ficar mais lenta, então os frames são bem mais pertinhos um do outro, porque é a hora meio que dela sossegar. E aí, a partir daí, depois que a garrafa se ajeitou, se acomodou na água, o esquema foi simplesmente eu ficar mexendo o feltro. Igual eu falei pra vocês, gente, ele é muito delicado. Faça um teste aí. Ele é muito delicado. Então, você encosta um pouquinho nele e ele já dá uma mexida, né? Ele já dá uma sensação de que
tá ventando. E aí, a única coisa que eu fiz foi, então, mexer um pouquinho pra cima. Então, eu fazia, sei lá, uns 10 frames pra cima, uns 10 frames pra baixo, uns 10 frames pra cima, uns 10 frames pra baixo. E aí, quando a garrafa caiu e depois ela se acomodou, deu a sensação de que o mar tava balançando, meio ventando. Tá? Então, é basicamente isso. Se você quer fazer uma coisa, uma correnteza, uma coisa mais drástica, né? Que aí eu só queria mesmo o balanço do mar. Então, o movimento é bem delicado. Agora, se você quer uma coisa mais drástica, um rio correndo, um lago, alguma coisa, é só você mexer mais. Então, eu só encostei porque eu queria pouquinho. Se você quer mais, você mexe mais, puxa esses feltros, sabe? De um lado pro outro. E aí vai dar a sensação de que é uma coisa brava, de um rio bravo e tudo mais. Então, basicamente é isso. Eu vou acelerar mais um pouquinho agora. Bom, por que isso? Porque é isso, então. Agora eu coloquei bem acelerado pra gente... né, não perder muito tempo aqui, mas é basicamente isso. Então, eu fui mexendo bem pouquinho a água, porque eu queria esse balanço do mar. E aí, gente, quando eu tava terminando a minha animação, eu falei, putz, legal, mas vai ser muito mais interessante se essa animação fosse um looping. Então, a garrafa cai, ela né, fica lá um pouquinho, a câmera desce de novo, e quando ela desce de novo, ela entra de novo nessa cena. Eu acho que fica muito interessante animações com looping. Ela funciona muito bem para redes sociais. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço animações em looping pensado, tá? E para essa animação aí, eu pensei nesse loop que a garrafa, a câmera desce, né? E meio que ela ultrapassa o mar e entra de novo nas nuvens. Então, é exatamente isso que eu tô fazendo. O esquema que eu fiz para parecer que a água é mais translúcida é soltar um pouco esse feltro. Porque o feltro, quando ele tá em muita quantidade junto, ele fica 100% opaco. Quando você solta ele, você vai dissipando o feltro, ele vai ficando mais transparente mesmo. E isso até é uma coisa legal de você, quando você for trabalhar com água, você pensar. Você pode, por exemplo, ter uma camada de uma cor mais dissipada e outra mais grossa, sabe? Todas essas coisas. Então, isso que eu fiz aqui, que eu fui subindo de novo a minha animação, né? Então eu peguei todo o mar, fui subindo e lá no final eu fui dissipando até que a gente viu só o fundo mesmo, que é exatamente o fundo que começa a animação ali da nuvem. E aí ficou assim. A animação da massinha eu não vou fazer de água, eu vou fazer uma animação com lama. Então vai ser uma botinha pisando numa poça de lama e essa lama vai fazer o splash. E aí eu vou ensinar pra vocês como faz isso. E aí você tem que pensar numa outra coisa, na densidade do material que você tá trabalhando. Todas as coisas que eu tô falando funcionam para todo tipo de líquido. Então, se você quiser fazer vazando chocolate, se você quiser fazer um splash de chocolate, qualquer coisa assim, que eu vou fazer de lama, funciona muito bem. Só que aí você tem que pensar na densidade do material que você tá trabalhando. Então, se você vai fazer óleo, é uma coisa mais grossa. Se você vai fazer chocolate, é uma coisa mais grossa. Então, aí você tem que estudar um pouco, vendo referências, buscando referências, como esse material se comporta. Tá bom? Então agora a gente vai pra animação de lama. Agora então a gente vai começar a animação que vai ser o splash da lama. O Woody, ele vai pular aqui e aí vai fazer o splash pra gente ver aí como se funciona, como se comporta, né? Eu tô fazendo um esquema aqui de fundo fake, que eu coloquei isso, eu mostrei isso lá no vídeo. Que eu coloquei semana passada aqui no canal, então vai lá assistir. Mas basicamente é uma foto que eu peguei na internet, aqui de uma floresta desfocada. Aqui é o que a gente tá vendo, né, com a câmera. E, ó, colocando o pé dele aqui, ó, isso aqui é o que a gente vai ver, é o que a gente vai animar. Bom, então como eu falei pra vocês, essa animação aí, vocês estão vendo aí o cenário, olha como fica diferente. Simplesmente a câmera tá em frente ao computador com essa foto de fundo e essa pedacinho de madeira eu pintei de marrom e coloquei as massinhas sobre ela, né, tipo espalhadinha. E aí eu fui animando o Woody, né, pisando
E aí eu comecei o splash. Na hora do splash, gente, no splash de massinha... Então, gente, o splash de massinha pisando, por exemplo, essa botinha pisando nessa quantidade de lama, ela é menos splash, né? Um splash muito menor do que se fosse, por exemplo, a garrafa caindo, né? Se fosse uma animação de massinha, com a garrafa caindo seria um splash gigantesco. Se fosse uma gota d'água até, enfim. O splash vai ser bem pequenininho. E eu fiz algumas, como eu posso dizer isso? É tipo umas gotas, não é gota, mas é tipo como se essa pocinha, ela ganhasse um pouco de vida aí em volta da botinha dele. Entendeu? Então, tá vendo essas pequenas massinhas crescendo, né, pra cima? Isso significa a lama, né, escapando e fugindo. Você vê que eu dobro um pouquinho o joelho dele. E aí eu vou fazendo, então, agora esse splash descendo. E aí os frames mesmo do splash, eles não são muitos, tá? Porque enfim, é pequenininho, né? Essa lama, essa poça, ela tá pequena. Quanto maior é o mar, enfim, a quantidade de água, mais splash vai ter. E outra coisa, quanto mais pesado o seu objeto mais splash vai ter. Então, todas essas coisas você tem que prestar muita atenção na hora de você fazer animação de água, principalmente com massinha. Porque é uma coisa legal, e uma coisa legal também de fazer é você assistir vídeos de referências reais. Então, por exemplo, você coloca lá no Google como... gota de água caindo em câmera lenta. E aí você vê exatamente como é o splash de uma gota de água, sabe? Então, isso é legal de estudar, assim, né? Até de você saber como se comportam as coisas na vida real pra você passar pra massinha, pra animação, pro stop motion no geral. Aí eu já começo a descer um pouquinho, né? Achatar aí o splash. Porque o trajeto dele é como se fosse um arco, né? Então, ele começa lá embaixo, ele faz esse arco e aí ele cai ali depois no chão e aí se espalha, sabe? Como se fosse uma poça mesmo. Então, é muito interessante esse tipo de animação. Abrem possibilidades infinitas. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só fazendo animação de água de massinha, de tão grande que é isso. Mas hoje eu queria trazer aqui 3 formas diferentes de fazer, né, pra vocês. Mas, enfim, basicamente é isso. O splash, ele funciona muito bem com massinha. Por ser cartoon, como eu falei, ele funciona muito, muito bem. E aí, no final, eu só fui apertando um pouquinho mais as massinhas do splash pra meio que assentar, né, pra essas gotas de fato virarem parte ali do cenário. E aí, a nossa animação ficou assim. E agora, então, a gente vai fazer a última animação que eu vou fazer desse cliente. Então, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, a animação já tá pronta. Eu vou passar frame a frame mostrando pra vocês. Aqui é uma aguinha vazando de uma mangueira. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu fiz com álcool em gel, que é o que mais tem na minha casa nesse momento de quarentena. Mas você pode fazer com gel de cabelo, pode fazer, cara, infinitas possibilidades. O lance de animar o gel é porque o gel ele consegue ficar numa posição parada que você não conseguiria fazer com água. Mas se você não tiver, você pode, sei lá, dar uma improvisada aí com alguma coisa que você tenha mais controle do que a água completamente líquida. Entendeu? Porque o gel você consegue, por exemplo, fazer uma gota e deixar ela parada certinha no momento que você quer tirar o frame e aí você ter esse controle. Então agora bora pra animação com gel. Bom, então a gente tem aqui a nossa animação, que é dessa mangueira. Eu vou passar frame a frame e mostrar pra vocês como eu fiz essa animação, tá? Então a primeira coisa, eu fiz um buraco, né, onde ia sair a água. E aí eu pus uma gota, uma gotinha bem pequena de gel. E aí eu fui acrescentando, ó. O grande lance é o trajeto da água, tá? Que é o interessante.
eu fui acrescentando essa gota e fazendo com que ela descesse devagarzinho. Tá vendo que, ó, daqui pra cá tem um formato de gota? Eu não conseguiria fazer isso se eu estivesse animando com água ou com alguma coisa mais líquida. Ó, isso aqui. O gel, ele tá parado no ar. Entendeu? Eu fiz a gota ser parada no ar e tirei o frame. Se eu fosse com qualquer outro líquido, ele ia cair antes de eu tirar a foto. Por isso que o gel faz sentido, ó. Formato de gota. Então, ela começa bem aos pouquinhos. Então, eu começo adicionando. E aí, o nível, né? A quantidade de gel, de água, começa a aumentar cada vez mais. Então, de um frame para o outro, tá vendo que eu vou espalhando, ó. Eu vou espalhando a água aí pela superfície, pela mesa. Então, isso vai dando a sensação de que não tá parando de vazar por nada. Que é a intenção que eu queria até aparecer o produto do cliente resolvendo o problema. Então, ó, deixa eu voltar, vou voltar aqui só um pouquinho. Ó, só para vocês prestarem atenção. Começa com uma gota bem pequenininha. E aí, ela vai descendo bem devagarzinho. O espaçamento entre os frames é bem pouco. Isso daqui são vários frames até ela começar a aumentar. Depois, ela começa a aumentar muito mais rápido. Quando ela começa a vazar na mesa, né, que é espalhando por aqui, ela começa a ser muito mais rápido. Então, de um frame para outro, ela mexe muito mais do que no começo. E uma coisa importante, nesse caso, eu precisava dessa sensação de que ela continuava vazando. Então, não adianta nada eu espalhar aqui essa água e não mexer aqui. Se eu espalhasse essa água aqui e não mexesse aqui, ia parecer que parou de vazar e essa água só que começou a se espalhar. Então, era importante o tempo todo eu colocar mais gel aqui no furinho também. Além de espalhar a água, colocar mais gel. E aí, a animação não parou até que entrou a fita, né? E aí, prestem atenção que aqui, ó, ela continua se mexendo, ó. Ela continua como se estivesse continuando vazando. Aí, até que a fita, enfim, faz o papel dela aí. E aí, uma coisa que eu fiz também é quando ela coloca, tá vendo que continua vazando, ó? Ainda tá vazando aqui. Ela só para de vazar quando a fita chega. E aí, aqui já tá tudo sequinho, mostrando a solução do problema. Então, vou colocar pra rodar. Deixa eu baixar o som aqui, ó. Vamos colocar pra rodar. Então, o lance é vazou, entrou a solução se apresenta, e aí quando ela resolve, já tá tudo sequinho aí, e aí não tem mais o problema. Então, essa animação com gel é muito interessante, dá uma realidade, porque o grande lance desse filme, e o que o cliente queria, era que fosse uma mangueira de verdade, o fundo de verdade, aquele esquema, né, mas enfim, é real, não é desenho, e ele não queria uma sensação de massinha, ou de feltro, ou de qualquer outro material. Queria que parecesse água de verdade, e a solução que eu dei foi fazendo com gel, e eu acho que funcionou muito bem, parecendo aí água de verdade. Bom, então foi isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, compartilhe com quem você acha que quer aprender essa técnica. Se inscreva no canal para você receber todas as notificações. Eu vou deixar aqui um vídeo que você com certeza vai adorar. E até a próxima!